Olá pessoal, eu sou a professora Mirela Moro, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e eu vou falar para vocês sobre a área de pesquisa Gerência de Dados e Informação. Então, primeiro de tudo, a área se chama Gerência de Dados e Informação. Mas qual é a diferença entre dados e informação? Por exemplo, o número 30. O número 30 é dado ou é uma informação? O número 30 sozinho é um dado, certo? E ele pode estar armazenado num banco de dados. Agora, se eu digo que 30 é a média da temperatura da semana passada em Belo Horizonte, eu tenho uma informação. Porque a informação é o dado 30 junto a um contexto, certo? E junto a outros dados. Outros dados, a cidade é Belo Horizonte, o tempo é semana passada e assim por diante. Então, quando eu combino esses dados e quando eu adiciono um contexto, eu tenho uma informação. Então, antes eu falei para vocês que o 30 está armazenado em um banco de dados. Mas o que é um banco de dados? Então, um banco de dados é um conjunto organizado de dados úteis, que pode ser explorado das mais diversas maneiras. Então, esse banco de dados, a gente pode fazer consulta, a gente pode armazenar dados, pode organizar de maneiras diferentes. E o que são esses dados úteis? Texto, número, vídeo, imagem, binário, os tipos que vocês imaginarem a gente pode armazenar no banco de dados. E se vocês começarem a prestar atenção nas notícias que vocês leem, vocês vão se dar conta que bancos de dados também estão nessas notícias. Não só isso, mas eles aparecem nos mais diversos setores. Como, por exemplo, essa notícia aí de 2018. Ministério da Agricultura cria banco de dados de identificação animal. Banco de dados está no título da notícia. O que mais? Banco de dados do TSE será usado para tentar localizar desaparecidos. Olha que aplicação interessante, a partir de um banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Então, bancos de dados são úteis nos mais diversos setores. Outro, TJ cadastra cerca de 30% dos presos de Goiás em banco de dados nacional. Outro contexto, para ampliar negócios na nuvem, Google comprará empresa de migração de dados. Por que eu botei essa notícia aqui? Porque várias pessoas pensam que não dá para se ganhar dinheiro trabalhando com banco de dados, ou melhorando os bancos de dados que existem, ou criando tecnologias novas para banco de dados. Dá para ganhar dinheiro sim. Outro exemplo, rumo aos 4 bilhões de dólares. O universo dos dados requer integração para garantir crescimento. Integração de dados é uma aplicação super difícil, tá? É uma operação super difícil de fazer. E quem sabe fazer e fazer bem feito pode ganhar muito dinheiro também. Continuando a falar sobre dinheiro, mas sobre um diferente ponto de vista, hacker rouba dados de milhões de clientes de banco nos Estados Unidos. Então, essa notícia mostra o lado um tanto obscuro da área, certo? Porque assim como a gente pode usar qualquer tecnologia para fazer o bem, a gente pode usar as tecnologias para fazer o mal. E essa aí, então, é um desses exemplos. Agora, vindo para 2020, né, na questão do Covid, problema em banco de dados do Ministério da Saúde atrasa o boletim de São Paulo. Cientistas criam um banco de dados para ajudar a desenvolver remédios e vacinas contra a Covid. Então, são aplicações aí super atuais para 2020, né? A gente enfrentando essa situação toda de pandemia. Bancos de dados, então, estão presentes para ajudar tanto o Ministério, nas questões de política de saúde, quanto no desenvolvimento de uma vacina. Agora, pense grande. Eu falei para vocês exemplos de bancos de dados nos mais diversos setores. Agora, vamos expandir esse pensamento. Dados é o novo petróleo. Isso aí foi a capa da revista The Economist em 2017, informando que dados, na verdade, é o recurso mais valioso do mundo. E não é só isso. Conforme a tecnologia avança, os desafios também ficam maiores, como por exemplo nessa notícia, que diz An Astronomical Data Challenge. Então tem um telescópio que está mandando imagens para a Terra, para nós, e essas imagens são enormes. Uma imagem pode ter gigabytes de tamanho. E aí, como é que processa isso? Como é que armazena? Como é que processa? Então, são desafios que ficam cada vez maiores conforme a tecnologia melhora. Então, mudando agora de contexto, vindo para as redes sociais, aí que é uma realidade diária de todo mundo, Facebook forma banco de dados
com 100 mil deepfakes para treinar inteligência artificial. Então aí são as notícias falsas, né, altamente produzidas, que precisam ser identificadas. Essa outra notícia de Harvard cria banco de dados de opiniões das cortes, ela vai aparecer novamente na palestra do professor Wagner Meira, que é daqui a pouco. Então, voltando à definição que eu mostrei para vocês no início, um banco de dados é um conjunto organizado de dados úteis, que pode ser explorado das mais diversas maneiras, nesses mais diversos contextos, e eu mostrei para vocês, assim, um pouquinho do que é possível ser feito usando o banco de dados. Espero que eu tenha convencido todo mundo que dados são importantes. Dados são importantes. Mas não é só isso, tá? Uma pergunta que vários alunos fazem, e é comum que vocês façam, é como é que ganha dinheiro com isso, ou se é possível ganhar dinheiro com isso. Eu gosto muito dessa reportagem que saiu em 2018, na Você S.A., que o salário de TI no Brasil chega a 720 mil ao ano. Veja para quem. Então aqui o que eu fiz? Eu li a notícia inteira e criei essa tabela aí à direita. O que tem nessa tabela à direita? O cargo, o salário anual para júnior, a média de salário anual para júnior, para pleno e para sênior. E qual a surpresa aqui? Cientista de dados aparece nessa tabela e o professor Wagner Meira vai falar um pouco mais do que é a ciência de dados. Arquiteto de sistemas também tem que entender de banco de dados. Especialista de BI, BI é Business Intelligence, também tem que entender de bancos de dados e as aplicações, e depois os outros salários ali que são os maiores são salários de gerência. Se vocês olharem depois com calma o texto à esquerda, eu peguei aí algumas partes dessa reportagem, vai falar dos cargos de gestão, vai falar de cientistas de dados, de profissionais de segurança da informação, vejam, segurança da informação, inteligência de negócios e arquitetos de soluções. Leiam lá. Tá? Eu sei que vocês estão pensando assim, mas essa notícia é velha. Não, não é velha, tá? Ela continua sendo atual porque, bom, os salários não tiveram grande mudança de lá para cá. Então, essa parte inicial da palestra foi para motivar vocês a respeito da área, tá? De gerência de dados e informação. E agora eu vou falar, então, de aspectos mais específicos dessa área. A começar com um resumo, tá? Um panorama geral do que é essa área. Então, no início da área de banco de dados, isso há décadas, tá? Décadas de 60, 70, as pesquisas eram em cima do SGBD. O que é um SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados ou Sistema de Gerência de Banco de Dados. E aí as pesquisas eram como modelar, como estruturar, como realizar consultas. E as aplicações eram as tradicionais, como folha de pagamento, videolocadora, que nem existe mais, e afins. Isso era no início. Agora, a tecnologia evoluiu demais e outros aspectos entram na pesquisa, outros aspectos começam a ser importantes na pesquisa, como os dados deixam de ser só tabelas para virar NoSQL, que inclui documentos, texto, grafos e tudo mais que vocês conseguirem imaginar. Os dados são conectados de maneiras diferentes agora, na web, via streams, são processados de maneiras diferentes também, né? Nos dispositivos móveis de vocês aqui, né? Nos celulares, nos tablets. O contexto também mudou. Agora existe armazenamento na nuvem, existem novos hardwares, o processamento pode ser todo em memória. Tem questões de privacidade que agora são mais importantes do que nunca. Além disso, outras áreas que usam muito de dados e que estão relacionadas dentro do grande campo de GDI, recuperação de informação, que vai ter coleta, extração, processamento eficiente, eficaz, entrega, e aprendizado de máquina, com mineração de dados, descoberta de conhecimento. E aqui na parte de aprendizado de máquina, ou machine learning em inglês, tem uma fronteira muito grande com inteligência artificial. Tá? E a área de gerência de dados e informação é tudo isso e muito mais. Se vocês pararem para pensar assim na área como um todo, na computação como um todo, vocês vão ver que qualquer aplicação de computação precisa de dados, ou para entrada ou para saída, e na maioria dos casos para ambas, tanto a entrada quanto a saída tem dados. E gerenciar esses dados é o primeiro passo para qualquer uma dessas aplicações. Por isso que essa área é tão importante, tá? Eu gosto muito dessa perspectiva, que existe um fluxo muito claro dentro dessa área. E esse fluxo é assim:
Então aqui vem a ideia de fluxo, que começa lá com a aquisição dos dados, então adquirir esses dados de alguma forma. Esses dados então passam por um processo de gerenciamento e integração, porque os dados podem vir de fontes diferentes. Os dados estando organizados, a gente pode extrair informação, que é o que a gente quer, para ser investigado, para ser analisado, para descobrir conhecimento. Todas essas etapas têm refinamentos, todas essas etapas podem criar novos dados para serem adquiridos novamente e o processo continua em ciclo. Como assim? Então, a aquisição. Os dados podem vir da web, das redes sociais, por crowdsourcing, crowdsensing. Tem várias maneiras de adquirir dados, com tecnologias diferentes. Infraestruturas de dados espaciais, dados linkados, né, ou dados conectados, dados abertos governamentais, sensores ambientais, então vão adquirir esses dados para serem processados. O gerenciamento e integração, então vai ser a parte do SGBD. Armazenar, gerenciar, integrar, tratar, filtrar, porque de repente vocês não vão estar interessados em todos os dados. Pode ser necessário fazer uma filtragem, transformar esses dados, geocodificar. Todas essas tarefas fazem parte do gerenciamento e da integração. Agora, passa dos dados para a informação. Tá? Em cima dessa informação, o que dá para fazer? Análise exploratória, análise espacial, análise visual. Aí vem a descoberta do conhecimento, técnicas de mineração de dados, de aprendizado de máquina, simulações diferentes, com informações diferentes, modelos de simulação, raciocínio espacial e qualitativo. Então, são várias tarefas que a gente pode fazer a partir da informação. Para depois vir as descobertas. Essas descobertas vão auxiliar, então, na tomada de decisão, vão auxiliar nas tarefas de recomendação, visualização, otimização, tuning, feedback. Então, tá tudo muito integrado. Um bom profissional dessa área entende esse fluxo e um bom profissional dessa área entende de várias dessas tarefas no decorrer desse fluxo. E várias dessas tarefas são pontos de pesquisa do grupo de gerência de dados e informação do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Então, agora trazendo para a realidade do nosso departamento, quais são as disciplinas que a gente oferece. Então, a primeira delas é a Introdução ao Banco de Dados, é uma disciplina obrigatória para os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. E o que tem nessa disciplina? A parte básica do básico de banco de dados. Então, começa com a parte da modelagem, tem a parte de consulta, SQL, tem projeto e alguns tópicos avançados. Tá? Então, a partir dos requisitos de dados, a gente cria um banco de dados, faz consultas e ainda pode programar uma interface de consulta, que daí geralmente é feito no trabalho final, no trabalho prático final dessa disciplina. É uma disciplina obrigatória que vocês vão fazer no terceiro semestre, comigo, ou com o professor Marcos André Gonçalves, ou com o professor Rodrigo, ou com algum outro professor desse grupo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra disciplina que é nova, tá? É a Introdução à Ciência dos Dados, que também é obrigatória. E o que tem nessa disciplina? Ela é geralmente no quarto semestre. Então, quais são os objetivos dessa disciplina? Manipular dados em um ambiente científico, e aqui começa a primeira grande diferença para a introdução ao banco de dados, que o ambiente que vocês vão trabalhar vai ser diferenciado. E aí, ter conhecimento, testes, hipóteses, intervalos de confiança, estender o conceito de verossimilhança e fitting de dados, saber aplicar testes estatísticos e algoritmos de aprendizados básicos para resolver problemas de ciência de dados. Então, é uma disciplina que é toda focada na parte de ciência de dados. Tem várias outras opções, então os professores desse grupo oferecem várias disciplinas para vocês. Armazém de dados, bancos de dados avançados, bancos de dados geográficos são mais em cima do SGBD. Depois tem aprendizado de máquina, Automated Machine Learning, causalidade e aprendizado de máquina, que são disciplinas específicas de aprendizado, mineração de dados e mineração de dados aplicada. E depois as disciplinas de informação, recuperação de informação, sistemas de recomendação e visualização de dados. Não tem ordem específica entre essas disciplinas, não tem ordem específicas,
mas é bom ter feito introdução ao banco de dados e provavelmente introdução à ciência de dados antes de fazer essas que são mais específicas. A pesquisa, então, quem são as pessoas que fazem pesquisa nessa área no DCC? Então, com tópicos majoritariamente relacionados a bancos de dados. Professor Alberto Lender, que é um dos 2 professores mais sêniores dessa área, trabalha com gerência de dados na web, bibliometria, bibliotecas digitais. Professor Marcos André, que também é um dos professores que ministra a disciplina de introdução a bancos de dados. Eu e o professor Clodoveu. Então, vocês podem ver aí, cada um de nós tem áreas mais específicas dentro de GDI. Tá? São áreas bem interessantes, são áreas bem amplas. Mineração de dados, entra o professor Adriano Veloso, Gisele Papa, Loic Serf e o professor Wagner Meira Júnior. Recuperação de informação, professor Anísio Lacerda, Rodrigo Santos e Níves Viviane. Aqui, o Níves Viviane é o professor mais sênior da área de recuperação de informação. O professor Rodrigo é outro professor também que ministra a disciplina de introdução a banco de dados. Mais o pessoal conectado à ciência de dados, professor Adriano César, Fabrício Benevenuto, Flávio Figueiredo, Raquel Minardi e Renato Vimiero. E, por fim, além de ter todos esses professores que trabalham na área de GDI, nós também colaboramos com outros professores de outras áreas. Professora Ana Paula Couto, Dorval, Jussara e Virgílio. Então, aí são colaboradores frequentes desse grupo. Então, como vocês podem ver, existem várias opções dentro da área de GDI, com vários professores que podem ajudar na formação de vocês. Então, o que eu falei para vocês? Falei da importância de dados e da informação. Mostrei para vocês um pouco aí do trabalho, né, do salário, mais do salário, né, gente? Mas é um campo de trabalho muito vasto. A pesquisa está sempre em crescimento, porque a gente acompanha a evolução das diferentes tecnologias. Tem emprego garantido, tá? Para pessoas competentes, tá, gente? Se você sabe o que você está fazendo, você tem um emprego garantido com certeza. E por muito tempo. No DCC, mostrei para vocês os professores. A maioria dos professores são muito acessíveis. Cada um deles aí está envolvido no seu grupo de pesquisa ou em mais de um grupo de pesquisa. As pesquisas são interessantes, são atuais, são pertinentes. E o DCC destaca-se na área devido à qualidade dos pesquisadores e desses grupos de pesquisa. A seguir, então, tem mais 2 palestras específicas para vocês. Primeiro, o professor Clodoveu Davis Júnior vai falar da área de geoinformática. Ele vai mostrar para vocês aplicações urbanas e smart cities. Vai mostrar para vocês em detalhe como é que funciona aí as barragens de rejeitos de mineração, que é uma aplicação super atual aí devido aos recentes desastres nessa área. O professor Wagner Meira Júnior vai falar de mineração de dados e ciência de dados. E uma parte muito interessante que eu gosto demais da palestra dele é a parte final, que ele fala de justiça, responsabilidade e transparência algorítmica. Não percam essas 2 palestras, assistam, vocês vão aprender muito e vocês vão ampliar o horizonte de vocês sobre o que é gerência de dados, sobre o que é gerência de informação e como as diferentes aplicações estão presentes no dia a dia de vocês. E vocês nem fazem ideia. Então é isso, eu sou a professora Mirella Moro e encerro então essa primeira parte da apresentação da área de GDI para vocês. Tchauzinho!